muito especial para a gente estar dentro dessa instituição, apresentando esse espetáculo. É importante dizer que essa apresentação ela só foi possível graças ao edital Retomada Cultural 2, com que nós fomos contemplados, e por isso nós estamos aqui hoje dentro da Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu apresentando para vocês. E vai rolar um bate-papo agora. Álvaro para cá, professor Álvaro para cá, Baião, que é diretor e dramaturgo do espetáculo, Vinícius Baião. Vocês querem chegar um pouquinho lá para frente? Não? Isso, não, ideia. Enquanto a gente se arruma, sigam a CSR no Instagram, @CSR, para vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar aí. Essa é a nossa última apresentação de turmalina do ano, desse ano. Ano que vem a gente já está aí voltando já. Vale ressaltar também que, na verdade, o espetáculo ele foi adaptado para estar nesse espaço, né? A gente tem um cenário que não caberia aqui. Aqui tem alguém que me falou que assistiu o Sérgio São João. Então ela sabe o tamanho. Tem uma adaptação tanto de estrutura quanto de dramaturgia também. A gente fez alguns cortes para caber nesse... Deixa eu ver. Chegar para cá, chegar para cá. Ah, oi. Ué, mas aqui não tá certo. Aqui no meio? Ali já vai. Muito organizado. Caramba. Alô, produção, bota desligar. Esperar um evento especial. Ele queria um momento dele. Esse é o John, nosso convidador. Faz milagres. Aqui, ó. Bora? Então, gente, primeiramente queria agradecer muito a todos vocês, obviamente, por estarem aqui hoje, e ao Álvaro também, porque ele participou da primeira atividade que nós fizemos quando nós começamos a pensar e montar esse espetáculo de João Cândido. A gente começou a produzir o espetáculo e a gente fez algumas mesas de debate sobre vários temas que perpassam o espetáculo. A primeira mesa que nós fizemos, lá em São João, na sede da companhia, o Álvaro participou. Nós apresentamos um fragmento que a gente estava construindo, né? Ele apresentou junto com o Peito Ataque, comanda lá as obras do Museu João Cândido. E aí, depois ele assistiu ao João Caetano também, tudo isso, e foi um grande parceiro nosso nessa construção. E aí, trazer aqui para a Rural é trazer também essa questão da Baixada. Acabou que essa adaptação que nós fizemos não mostra o João Cândido da Baixada, mas ele morou em São João quase 40 anos, né? Aqui do ladinho. É importante demais a gente estar falando de João Cândido aqui na Baixada. Eu queria passar com aula. Você é especialista em João Cândido. Eu fico muito feliz, né, de a companhia sempre vir para cá. Desde quando a gente começou a fazer a live, uma vez que eu via o trabalho, né, sendo realizado, eu virei, né? Depois eu vi o João Caetano, a instalação, um trabalho completo, não dá altura aqui, não tem espaço, mas foi desenvolvido um projeto incrível que vira cela, vira navio, vira várias coisas. É um material, né, de barras, e elas vão se encaixando, elas vão virando várias coisas. Né? Então, o espetáculo completo aqui não tem como ser apresentado. Pensar toda essa obra, né, todas as partes são incríveis, porque esses atores e atrizes são maravilhosos em termos de... Acho que vocês sentiram a energia que cada um deles e delas passaram aqui para a gente. E traz algo que é fundamental para a nossa Baixada, é fundamental para todos nós, né? Que é a luta pelos direitos humanos. Né? Cada um de vocês trouxe um recado. É a mulher, é a luta da mulher, a luta feminista, é a luta antimachista, né? Contra o machismo, contra a homofobia, salvando os povos de terreiro, que são fundamentais, e os direitos humanos, relembrando também aqueles que foram trucidados por um sistema, como a própria Marielle Franco foi uma delas. Né? Então,
E é algo que tem sido muito combatido recentemente. A gente passou 4 anos, eu vivi a ditadura militar, fui criança, fui rapaz, me tornei homem sob a ditadura militar, cresci, virei adulto sob a ditadura militar. Mas, sinceramente, assim, tal qual esse momento, esses 4 anos que a gente viu, eu não tenho memória. Quando o pior momento da retração, eu era muito menino, então não consegui perceber. Mas depois que eu me tornei adolescente e tal, eu nunca tinha visto um momento tão triste, mas tão triste na história do Brasil como nos últimos 4 anos. Um momento triste, mas dolorido. Para mim foi uma coisa muito dolorida, porque a gente conhece os estatistas, a gente sabe quem são os estatistas, quem são. E o que eu vi foi algo só que você vê o retorno agora, que é o quê? Um bando de pessoas, bilhões de pessoas, que propagam, defendem a morte, o ódio, a perseguição, incentivam pessoas a matarem outras pessoas, a atropelarem outras pessoas que acreditam piamente que com qualquer outro governo diferente desse, os seus próprios filhos se tornarão gays e lésbicas. Como se tornar ser um ser tal qual ele queira ser, dependesse do governo. Então é algo assim assustador. Então ver uma peça como essa, ver esse movimento, esse retorno, é algo que a gente tem que estar sempre ligado, porque essa realidade que a gente nesses 4 anos, isso é fake. Toda essa história da criação de ódio, a criação de um mal, você cria um mal, e a partir da criação desse mal, você bota todo mundo contra esse mal. Essa é a lógica, é a receita do ditador para implementar uma ditadura. Então a gente nunca tinha visto isso. Então, ver uma peça como essa, mesmo que vocês vejam que vocês viram um pedaço dela, essa peça inteira dá 1 hora, 1 hora e meia, de peça. É a mais longa e mais completa, tem mais atores e atrizes envolvidas, mas a parte principal vocês viram. E essa luta, gente, a gente tem que guardar pra gente. Tanto quando eu falei para vocês que a aula que seria de revolta seria aqui, eu tive que mudar as aulas. A gente está com um problema muito grave aqui, porque a gente perdeu uma aula por causa desses. Então, quase 2 ou 3 dias, por causa da interrupção da luta. Logo após o retorno logo depois da eleição. Depois veio a Copa. E o nosso semestre começou, nosso segundo semestre de 2020, a gente está no 3º semestre do mesmo ano. Então está todo mundo meio que cansado também. Nosso semestre vai terminar em março de 2023. Março de 2023 que vai terminar esse semestre. Mas a gente está aqui, eu falei para vocês que tinha que vir aqui, que a nossa aula seria aqui, por isso que foi esse remanejamento, porque, como eu falei, o conceito de revolta era muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais. Mas o que ele traz, além de tudo, é simplesmente essa luta contra as injustiças, contra a desumanidade de alguns, contra essas pessoas que falam, lá está o pessoal dos direitos humanos. E aquilo me assusta, É um absurdo. Porque você é o quê, meu amigo? Você que fala isso, o que é, direitos humanos? É só para você, para os seus, e para os demais não. E quando se acontecer de um caso que seu filho, que pega a sua arma, invade 2 escolas, e mata professores e estudantes, teu filho de 16 anos, está vestido com uma roupa toda de camuflada, bota suástica de fita vermelha, e ele mata, e aí? O que você quer que faça? Ele fica em casa? Você não quer redução dos direitos, você não quer redução da maioridade penal para 16 anos? Para 14 anos? Então esse rapaz que matou crianças e professores em Aracruz, no Espírito Santo, vai no mesmo lugar. Eu acho que se esse policial defendeu, se o pai dele, que é policial, defendeu isso,
ele agora está repensando se realmente a redução da maioridade penal vale a pena ou não. Então, essa ideia dos direitos humanos servirem para uns e não servirem para outros, é bem complicado. E o João Cândido era um indivíduo, tanto o João Cândido, tão bem registrado por vocês dois, tá? A luta dele era o tempo todo a luta por direitos. Ele achava uma injustiça homens serem castigados duramente, como era feito no cara. Além disso, ele era o cara mais velho, era o cara que tinha 30 anos, e a maioria era garotão, 20, 19, 18 anos, então era um cara muito experiente, um cara viajado pelo mundo, né? A cena do timoneiro, que vocês viram, eles são um dos maiores timoneiros. O cara fez um negócio que foi muito louco. O cara não tinha aeroporto Santos Dumont, e ele passa com o navio entre a ilha de Beregaion e a ponta do calabouço. Você bota na cabeça, apaguem o aeroporto Santos Dumont se puderem. É que é um aterro. O aeroporto Santos Dumont é um aterro. O cara passou por ali com o navio, que ninguém tinha coragem de passar com o navio. Qualquer navio, o cara passa com um Dreadnought, um dos navios mais poderosos e mais pesados do mundo. E mais poderosos. O cara passa por ali. Então, os jornais viraram. Eles não acreditavam que os marinheiros eram capazes de fazer aquilo, né? Não tinha, assim, não acreditavam. Tinham várias críticas e tal. E o pior foi que quando eles perceberam quem eram esses marinheiros, o poder desses marinheiros, eles começaram a elogiar os caras. Só que eles começaram a elogiar e também a fazer críticas aos oficiais. Isso pegou. Porque falou assim, nossos marinheiros não precisam fazer cursos na Europa para serem grandes navegantes. Precisam gastar dinheiro do governo para fazer aulas no exterior. Mas olha, nossos marinheiros, sem esses cursos, fazem tudo isso. Os oficiais ficaram furos da vida. Foi algo que mexeu muito com ele. Porque alguns colegas deles tinham sido mortos, e além disso, eles foram comparados a vilões e os caras que baixavam a pancada em Marinha. Como oficiais da Marinha Brasileira, homens brancos, podem utilizar ainda instrumentos de castigo que eram próprios da época da escravidão, e isso em plena república. República essa que não comunga mais com esse passado antigo e atrasado que é o Império do Castigo Corporal. Então, quando isso pegou, obviamente, os oficiais ficaram muito revoltados. Então, aquela cena que é pesada mesmo, né? Como eles bem interpretaram, de uma forma, né? Vida a corpos que há 100 e poucos anos atrás estavam ali no chão mesmo, tá? Sufocados por cal, tá? E caídos no chão. Então, essa representação que vocês fazem é incrível, porque é como João Cândido relatou e é como foi visto. Você imagina, ela tão pequena a cela, se botando tantos homens ali, que a cal, quando evaporou, e é tão fechada a cela, que a cal não conseguiu, você não podia abrir a porta para o ar passar. Ela ficou por ali dentro. Todos foram sufocados. E o comandante daquele levou a chave para casa. Ele foi lá para Rio Branco, para o Clube Naval, e levou a chave. Então os caras morreram asfixiados. E a primeira causa morte dada foi insolação. Tá? Insolação. Dias depois, esse mesmo oficial médico, ele foi aos jornais e falou a verdade. Ele falou, eu não posso negar que esses caras foram mortos por asfixia. Então é mais um dos crimes que ocorreram durante o Império, a República do Brasil, que é para atropelar as pessoas. E novamente também mostrar que na República a anistia, a ideia de anistia vale para uns, mas não para todos. Isso é bem interessante. Agora mesmo estou no Congresso, estamos falando no Congresso, no Caminhuda, de criar
para o atual presidente. Anistia por quê? O cara nem foi julgado, ninguém definiu o cara, ninguém foi julgado. Anistia o quê? Certo? No final do século XIX, todos os oficiais da Marinha de Guerra e do Exército entraram em guerra na revolta da Armada, nós vimos isso. Tá? Foi todo mundo anistiado, cara. Pior, todo mundo voltou, ou foi aposentado, ou voltou para os seus cargos. Tudo certo, beleza. 20 anos depois, menos de 20 anos depois, há essa revolta de marinheiros. Os caras foram anistiados. Quando foram anistiados, é perdão, acabou. Não tem mais problema. E todos eles foram perseguidos, assassinados, torturados, violentados dessa forma. E o mais engraçado, o João Cândido teve que ser recentemente novamente anistiado em 2007, quando não tinha nenhuma punição contra ele, não tinha nada contra ele. A Marina Silva teve que fazer uma nova decreto, propor, para que ele fosse anistiado. Então não tinha mais nada, ele tinha sido absolvido. Você sabe por que ela teve que fazer isso? Por causa de uma estátua. Por causa de uma estátua. E para a família receber um valor em relação com punição. Então, os caras marinheiros de 64, a revolta de 64, 1964, conseguiram fazer uma estátua, né, em relação ao vulcânico e queriam inaugurar. E aí, quando os caras pegam e falam assim, porra, a Maria chega e fala assim, não pode. Por que não pode? É porque esse cara é bandido, um minuto, não pode. Como não pode? Vai querer botar assim, não pode. Quem na beira do mar, quem manda é nós, não vai. Então, a estátua ficou pronta, no monumento ficou pronta. Onde ela ficou? Ela foi posta, sabe onde? Lá no Museu da República. O Lula chegou, como era presidente na época, não vai botar aí? Não vai ficar esse problema? Então, quando ela não fica pronta, ela fica aqui no Museu da República. Lá no tapete. Um lugar que eu achei bem legal. Tá? Quando a Marina Silva conseguiu passar o decreto, ele foi anistiado, imediatamente fizeram um grande movimento. O próprio governo federal, na época, se não me engano, era o Gilberto Gil, da Cultura, e fizeram uma baita inauguração em plena Praça 15. Show, né? Uma festa no 20 de novembro de 2008. A Maria não pôde fazer mais nada, porque ela foi novamente anistiado. Aí foi a estátua para lá. Tem uma questão aí, ó, que a Marinha fez fez uma pressão interna para que ele não ficasse de frente do prédio da Marinha, que fica ali. Então ele fica de costas para o prédio da Marinha. E ainda tem uma atualização, né? Depois do VLT, né? Quando o VLT veio, o VLT tampava a estátua. Foi feito exatamente para colocar. E agora ela foi removida e trocada de lugar. Acho que há 1 ou 2 semanas, né? Não lembro exatamente para onde ela foi. Mas agora fizeram de novo uma nova celebração para essa estátua e ela foi A removida. questão do VLT parava ali. Ela está vendo Agora Marechal, por isso. Ela está 2 semanas. acho que ela, eu estou para lá, porque acho que ela foi remodelada, foi limpa, verdade e tal, e mostra lá na próxima Marechal que nós visitaremos em março, né, quando a gente for em janeiro, quando a gente for realizar a aula externa, vocês estão convidados, né, a gente dá uma aula externa para as coisas em Rio de Janeiro e tal, Morro da Conceição, Porto dos Escravos e tal. Eu quero ver vocês perguntar para o povo, ou você não ficar com vergonha, não. Posso falar assim que foi sensacional, muito bom mesmo. Acho que isso é muito diferente do que a gente está acostumado a ter como aula. A correria às vezes não permite que a gente participe de coisas assim no teatro, muitas vezes, e a aluno faz parte. Mas é muito legal ouvir essa história dessa maneira. É um evento da história, tanto do estado do Rio de Janeiro como do nosso país, que é muito pouco
dificuldade de vocês em entrar a intro. Então, eu acho que tem eu não sei como expressar isso, mas dá uma sensação de que é algo diferente de alguma outra peça que não fosse diretamente relacionada a coisas como essa, assim, para vocês. A gente pode começar com a Graça. Tem um peso completamente diferente. Você está contando uma história de uma pessoa que a gente. Muita coisa eu aprendi no processo, por exemplo, que ele viveu em São João de Meriti, eu aprendi no processo. Muita coisa da história dele a gente não conhece quando é criança. E tá com uma peça em que eu estou contando uma história de uma pessoa preta. Tem esse peso da responsabilidade. Eu, como atriz, hoje em dia, eu tento sempre estar em trabalhos em que seja contando a história da gente, pra gente, seja para adultos, seja para criança. Então, eu sou pedagoga e contadora de histórias. E tento trazer essa referência, porque a gente não teve. Estamos num momento em que precisa, é necessário falar disso, é necessário trazer isso para a pauta, é necessário falar, estar aqui debatendo, estar aqui conversando. E eu falo como atriz, e quando eu subo no palco, eu não estou subindo sozinha. Vieram antes, muitas pessoas antes de mim, para poder estar aqui agora, por exemplo, falando da minha opinião, falando do que eu estou pensando, e estar aqui contando outras histórias. Então, para mim é muito importante estar nesse espetáculo, assim como outros espetáculos, e sendo uma mulher preta em cena. Eu acho que, completando a Graça, tem um lugar como você dissesse, desse lugar de tipo, eu não consigo expressar muito bem a palavra, qual a palavra usar. Eu acho que talvez cada um de nós vai conseguir uma palavra para expressar isso. Sim, existe um peso, mas é um peso no lugar de que eu preciso, de que é algo que o nosso povo tem, assim, o povo preto tem, de querer honrar a ancestralidade, de querer honrar os nomes dos que vieram antes da gente, porque a gente entende que pra gente estar aqui hoje, muita gente teve que ser esbatada, infelizmente. Pra gente estar pensando dentro dessa universidade hoje, para vocês, alunos pretos, estarem aqui dentro hoje, sentados nesse auditório, tendo essa aula, muita gente teve que passar para abrir caminho, assim. E, na verdade, ainda tem um caminho muito denso para que vocês possam abrir, para que nós possamos juntos abrir para os que vão vir depois, né? Eu acho que é esse cuidado de entender que sim, eu estou em cena falando sobre João Cândido Felisberto, mas que eu também estou em cena falando sobre todos os filhos dele, sobre Candinho, filho dele, que nós conhecemos, conversamos, trocamos uma manhã inteira de conversa, em quem nós ouvimos as histórias desse homem, né, que falava sobre o seu pai, esse lugar de honrar, assim, de honrar a João Cândido. E a nossa subjetividade entra no lugar quando a gente diz, por exemplo, quando a gente pensa junto com a direção sobre os cuidados que a gente precisa ter com o trabalho para que vocês, pessoas pretas, não sejam engatilhadas de alguma forma, assim. A gente sempre gosta de falar sobre uma cena específica que aconteceu, que iria acontecer, a cena do depoimento da Graça, que é a cena que ela está descrevendo uma descrição real do livro, né? Uma descrição mesmo de uma chibatada. Isso, do momento das chibatadas e tal, em que um ator, a gente experimentando em sala de ensaio, um ator estaria no centro da ação, sendo chibatado. E a Graça diz, não, isso não. Se eu estivesse assistindo isso, eu sairia do teatro. E a gente passou a pensar junto naquele momento, assim. E o Baião teve um cuidado muito grande nesse lugar da escuta, assim, de ouvir a gente, de junto a gente entender. Porque aconteceu em muitos ensaios a gente ter os momentos de choro, assim. Eu lembro que a primeira vez que nós fizemos a cena da Ilha das Cobras foi um momento, assim, da gente entender desse lugar da clausura e tudo mais. A primeira vez que eu fiz a cena dos Globos sendo arrancados dos braços da mãe foi muito intenso, assim, eu consigo lembrar da sensação que eu tive naquele momento e carregar isso para a cena. É isso, assim, é o lugar de honrar, da honraria de a gente permitir que João Cândido seja lembrado como um herói. Só complementar aqui. Sim, que tem aquela questão também do depoimento do
sobre o no supermercado Ricói em 2019. Está Estava aqui. montando o espetáculo. Está aqui, assim, a gente estava em processo de montagem e aconteceu. Então, assim, e a gente sabe que corpos pretos são esbatados todos os dias. Se não for pela chibata física, nós somos esmagados, massacrados o tempo inteiro na sociedade que a gente vive. Eu acho que essa é a missão um pouco que a gente tem dentro do trabalho. Eu vou puxar por uma outra perspectiva, né? Eu entro num processo ele já acontecendo, né? Se vocês olharem aí, quem tá aí é o Átila, quem eu tenho uma paixão imensa. Então, ele vem por um outro lugar, né? Quando você traz esse termo do peso, eu entendo o que você fala, mas para mim eu gosto de expandir utilizando talvez focos, né? Me amplio em focos, porque peso para mim lembra a questão de sacrifício, de um esforço em um outro lugar, né? Mas para mim traz essa questão dos focos. Então tem isso, né? De reconquistar uma história, sabe? Que a gente diariamente vai perdendo, né? Tipo, quantas memórias de pessoas pretas elas vão indo assim, né? E vão indo porque não tem uma estrutura pensada para isso, vão indo porque tem uma estrutura pensada para isso também. Então, tipo, o quanto que a gente olhar para esse herói instiga pessoas a pegar e falar, caraca, cara, por que eu não posso contar a história da minha avó como um herói, a história do meu pai como um herói, uma história de outras pessoas, assim. E Turmalina, quando eu entro no processo, ele me faz muito pensar nessa construção do homem preto, né? Assim, então, eu tenho as fases desse homem preto passando por essa sociedade, né? Então, tem ele vindo muito questionador, muito querendo ir para frente, sabe? Acontecer as coisas. Ele tinha muita parada do acontecer. E ao longo da vida, esse acontecer, ele vai indo para alguns outros focos. Ele não se perde, mas ele vai indo para outras potências, né? As escolhas das suas guerras, ele vai escolhendo a sua guerra. E como um homem preto, eu fico pensando um pouco nessa trajetória também, né? Que a gente tem uma fase que a gente quer devorar o mundo, assim, né? Tipo, caraca, vamos fazer, bora! E aí a gente vai lidando com esses impeditivos, até o momento que a gente pega e fala, putz, cara, eu já estou num patamar em que eu não posso mais me expor tanto, em que eu minimamente eu preciso voltar para casa, porque minha mãe ela precisa de mim, porque meu pai precisa de mim, então eu não posso mais estar na linha de frente dessa forma como eu estava, sabe? Então isso vai também por causa desse sistema, né? Que é colocado e que a gente, muitas das vezes a gente fica questionando internamente, né? Como eu faço para hackear isso? Será que eu consigo fazer grandes coisas para isso acontecer? Sabe? Será que não consigo? Então, me trouxe também outros questionamentos, assim, né? Esses outros focos, que está muito ligado a tudo isso que eles trouxeram, e o que me instiga cada vez mais é isso, assim, tipo, cara, eu tô, às vezes, de bobeira, eu relato um vídeo do meu pai, assim, ele me contando como eu sou do Complexo do Alemão, como ele chegou no Complexo do Alemão, sabe? O que ele viu de transformação no Complexo do Alemão, ou uma vizinha, e isso de recolher essas memórias, porque mais à frente, tipo, eu posso só subir uma nuvem e falar, gente, tem isso aqui, tem esses relatos, sabe? É o meu arsenal, assim, porque a gente, é isso, né? Sessão de história, então é isso, a gente fazer a manutenção disso para não se perder, assim. Acho que é o que eu fui indo, né? Você fala isso, me faz pensar também, e como trabalho de companhia, né? A companhia CERN, ano que vem a gente faz 10 anos. Foi uma série de projetos, né? Todos sempre ligados a questões sociopolíticas, até os nossos infantos juvenis, a gente fala sobre questões sociopolíticas, quando se fala disso, de lutar as lutas e tal, para a gente subir ao palco, não é fazer entretenimento, sabe? Nesses 10 anos de trajetória dos nossos espetáculos, e a Evandro é uma companhia que está fazendo 10 anos, fundada em São Luís do Meriti, da Baixada Fluminense, que sim, existem muito mais dificuldades do que qualquer companhia da Zona Sul, sabe? Isso é real. Assim, fazendo paralelos, eu acho que a gente está no palco contando essa história, é a nossa luta. E ela também cria suas ramificações e provoca mudanças, sabe? Em algum grau, não sei se maior, se menor, se só diferente, em algum grau, trazer esse espetáculo, trazer a vida de João Cândido
escolheu lutar, né? Vou fazer uma pergunta pro Álvaro, mas para todo mundo aqui também. Eu lembro que na escola, quando eu estudei Revolta da Chibata, muito aquele momento das revoltas no início da República, por isso, foi assim, passou. Foi 10 minutos de uma aula da revolta, e eu fui saber de João Cândido andando em São João, dei de cara com uma estátua dele e falei, opa, aí que eu fui me ligar, isso no adolescente. Mas no processo a gente percebeu que todo mundo teve uma formação muito pequena nenhuma de João Cândido durante o período escolar. Você pesquisou João Cândido. Quando você descobriu o João Cândido? Foi lá atrás ou foi depois? Vocês na escola tiveram esse contato com o João Cândido ou isso só veio depois também? Queria muito. Eu conheci no mesmo com a praça. Até então, sabia. Até 2019, quando eu assisti. A primeira vez, eu não sabia assim, quem era o João Cândido. E aí eu acho que a história, ela tem esse poder, né? De tirar da invisibilidade os nossos personagens, os nossos protagonistas, né? E aí eu fico lembrando na minha época de escola que, assim, nossa, nada. Você é de São João? Sou de São João, sou de Éden. E assim, aí depois que eu fiquei sabendo que João Cândido morava num bairro vizinho, eu falei, caraca, ele morou aqui no São João, assim, dá outro nome, assim, dá apreciamento. Isso é muito doido, né? Que eu moro minha vida inteira em São João do Meriti, ainda sou de São João do Meriti, e eu estudei num colégio público que leva o nome do bairro, e eu acho uma loucura descobrir que em 2019 que João Cândido morou 40 anos ali, sabe? Mano, tipo, onde nos últimos 30 anos da minha vida essa informação não chegou pra mim, sabe? O que a gente faz com os nossos heróis, sabe? Porque assim, independente de como a revolta da Chibata é vista superficialmente na escola ou não, eu acho que uma cidade que abrigou esse cara por 4 décadas tem que fazer algum projeto especial e dar ênfase a isso, sabe? Não que as outras não tenham, mas, mano, os filhos e netos desse cara andam por aquelas ruas até hoje. A gente visitou os netos dele, a gente visitou os bisnetos dele, a gente teve uma conversa com o único filho dele ainda vivo. Como essas escolas não deixam isso passar, sabe? Pra mim foi muito absurdo, pra mim foi quase um motivo de vergonha, sabe? Com 30 anos eu falar, caramba, eu estudei nessa cidade a minha vida inteira e eu nunca soube que esse cara morreu aqui. Acho que eu sabia. Essa questão do ensino, isso é tudo proposital, né? Porque na hora que você mostra esses verdadeiros heróis, você empodera todo um povo pobre, fudido, sacaneado, entendeu? Porque existem muitos heróis nesse arcabouço aí. Porque a história, na verdade, é a história de quem vence, né? Não é a história do vencido. E aí
jovens universitários que estudam numa universidade pública, que abre as cabeças, entendeu? Sabe nem qual é a história disso aqui, como é que isso aqui chegou aqui a Nova Iguaçu, como é que isso está aqui dentro, sabe? Então, eu parabenizo vocês pelo belíssimo trabalho, belíssimo. Fiquei extremamente curiosa para assistir a peça inteira. Se tiver uma outra apresentação, porque inclusive eu vim para assistir Marighella lá no outro bloco aí, passei por aqui e resolvi entrar, né? Achei linda a apresentação e fiquei, porque lá também está tendo um debate e tal, mas assim, eu vou ficar aqui mesmo. Deixa eu só. Acho que assim, hoje eu cheguei tarde, falei que eu num congresso que eu estou sobre pós-abolição lá na UF. Então eu levei praticamente 2 horas de Niterói até aqui para chegar aqui. Né? De carro, não foi nem transporte público, foi só engarrafamento, veio batia, essas coisas. Bom, eu acho que a história, eu como historiador, mas um historiador que não vem das classes, assim, eu sou do bairro do Sul, que meus alunos sabem, todos os alunos são obrigados a saber onde é o Sul, não passa de ano, não passa de semestre para exercer, não aprovar, mas que a nossa história, sabe, tem umas questões graves, acho que nossa sociedade é uma sociedade muito avessa a mudanças. Né? Uma boa parte da mudança da nossa sociedade é extremamente conservadora. Né? Porque, por várias razões, né? Você vê que nós estamos com várias situações na ciência, nos movimentos sociais organizados, né? Na Marcha das Batias, no Dia do Orgulho LGBTQIA+, no Estatuto da Igualdade Racial, sabe? Na luta contra, e pela desigualdade racial também está a luta contra o racismo religioso que nós temos. Quer dizer, vários movimentos acontecem, casais gays e lésbicas já andam de mãos dadas, já estão cometendo a liberdade. Né? Que, imagina, a pessoa ama uma outra pessoa, mas você não pode ter afeto por essa pessoa publicamente, porque você pode tomar uma pancada na cabeça. A pessoa está amando a outra, né? Só tem um amor para outra pessoa, mas isso pode provocar, pode ser suicídio. Então a sociedade é extremamente conservadora. É tão conservadora que os historiadores também são dessa sociedade, também são muitos conservadores e conservadores. Não nos enganemos também. Eu falo, no século XIX, você tem o que a gente chama de revoltas regenciais, não é isso? Então, se a revolta chibata são 10 minutos, a revolta regenciais dá 40 minutos, porque você passa 4 revoltas. Então você grava uma reunião de eleição, e quais são os caras que participaram, estão lá. Numa delas, morreram 30 mil pessoas. Já viu uma revolta que morre 30 mil pessoas? Isso não é revolta, isso é uma guerra civil. Isso é uma guerra civil. Morreram 30 mil pessoas em anos de batalha. Como você chama isso de revolta regencial? E regencial porque ela acontece no período da regência. Entre Dom Pedro I, a abdicação de Dom Pedro I, e quando Dom Pedro II alcança a maioridade, começa a governar. Então você tem regentes. Então chama de revolta regencial. Revolta, isso é absurdo. Estou falando de guerra civil. Então quando você fala de uma revolta como essa, que é na capital federal da República, 7 dias depois do presidente assumir o poder. Aí veio um colega, o Zé Gregório, que quando eu estava pesquisando, ele disse: Álvaro, por que só tem 4 livros sobre isso? Ele estava assustado. Ele falou: por que, Zé? Nos Estados Unidos teríamos 100 livros, contando diversas formas sobre. Hoje nós temos uns 15, 20. A gente leu o seu. Então,
Então você olha para uma situação como essa, então a questão do conservadorismo, nós percebemos agora que, vamos dizer que literalmente a sociedade brasileira está dividida entre os conservadores e os não conservadores, que seria um erro. Né? Mas existe uma galera que está muito à frente, está a fim de ver essa mudança acontecer, está querendo que essas coisas aconteçam. Tá? E tem uma galera que está se agarrando na terra, sabe? Está a terra metendo as unhas e não me tira daqui, porque eu só acredito nesse mundo. Pai, mãe, filho, todo mundo branco, com gato, sabe? E um dia a gente vai embranquecer a sociedade toda. Eles conseguem até ficar ajoelhados contra paredes, certo? Pedindo socorro para uma parede, né? Porque eles não conseguem, porque é muito difícil. Só tem um detalhe que aí, que eu acho que é o pior que para eles existe, né? Que foram, pode falar o que quiser, mas nos últimos 20 anos, pelo menos, já começou um pouco o governo do FHC, Henrique Cardoso, e aí, quando veio o governo do Lula e da Dilma, essas coisas aumentaram muito mais, que foi o quê? Em primeiro lugar, as cotas raciais, as cotas sociais, empretecendo esse lugar. Ampliação das unidades públicas, não para ficar na beira do mar, onde mora a sociedade mais rica desse país, exceto as comunidades. E começou a botar as universidades para onde? Para o interior, para os lugares, para os subúrbios, para as baixadas, como a nossa Baixada Fluminense. Esse prédio que você bem falou, essa universidade, é algo revolucionário, já falei para vocês. A Duke University, ela está aqui com a gente, vem dialogar com a gente. Não, é porque ela quer saber o que é isso aqui, porque o pessoal que está lá, eles estão extremamente interessados. Nós tivemos lá esse ano, e ano que vem eles estão aqui. E mais, eu digo, só que não. A gente está indo com essa galera, trabalhando, fazendo projetos conjuntos, nas escolas da Baixada Fluminense, nos movimentos como enraizados do de Morragudo. A gente está aqui trabalhando em conjunto para fazer. O Dudu de Morragudo apresentou o Rap Lab lá. Como é que fazer? Aprender português com rap. Numa sala de aula de uma universidade que a pessoa paga $80 mil por ano para estudar. E o Dudu Morragudo fez o Rap Lab com técnica que ele faz. Então, eu quero dizer o seguinte, estou dando esses exemplos, pequeníssimos exemplos, que essa gente preta, gay, lésbica, trans, tá? Esse mundo que quer ver mais diversidade, quer ver mais cultura, quer desenvolver, quer que as cidades não sejam o único lugar que elas conheçam, o lugar que elas nasceram seja o único lugar que elas conheçam. Elas querem ir para outro lugar. Esse sentimento de liberdade, de poder, de tomar conta de si, da vontade que tem, de amar a quem bem quiser, sabe? Quantas vezes for, do sexo que for, enfim, tá? Esse movimento, ele não para mais. Não tem como parar. A única forma de parar é matar boa parte dessas pessoas. Não tem? E pelo que foi visto agora, quando olho esses movimentos nos quartéis, fica muito claro para mim um momento extremamente delicado que nós estamos vivendo. Tá? Um momento que tem pessoas que não querem que haja mudança, contra outras pessoas que não estão nem, não, vamos passar direto. Se der trela, vai ser pior, deixa eles aí, um dia eles vão ter que acostumar. É que nem criança birrenta, né? Só que não são crianças, tá? Não são crianças, tá? São violentos, né? São homofóbicos, matam, atropelam mesmo, tá? Com seus carros, tá? E aí ficam, mas assim, quanto mais mexer, pior. Eles vão ter que se acostumar, eles vão ter que engolir essa coisa. Vai doer, que doa. Porque a liberdade de qualquer pessoa vale muito mais do que a dor de algumas pessoas, né? Então acho que a nossa liberdade, esse movimento conjunto que a gente está fazendo, e eventos como esse aqui que a gente está, que a companhia trouxe aqui para a gente, tá? Para a gente fazer, é incrível. Eu espero, mano, que essa nossa parceria, e aí, novamente parabenizando todo esse corpo de artistas,
maravilhoso de estar aqui, a gente possa, ano que vem, né, a gente espera que eles cortam nossas verbas. Eles cortaram antes. Né? 246 bilhões, a gente não sabe quanto mais tempo a gente vai ter luz. A única coisa que a gente guarda aqui é a luz e a alimentação dos alunos e a bolsa permanência. A gente deixa de pagar a conta, mas não. Eles deixam de pagar a conta, mas essas coisas são fundamentais. O professor tem que ter café da manhã, almoço e jantar aqui. Se não comer aqui, entendeu? Porque é caro para a universidade. Então nós temos que comer aqui. Então a universidade tenta bancar isso o tempo todo. E a bolsa permanência, que a bolsa permanência ajuda o pessoal a pagar uma passagem e tal, não sei o quê. Né? Mas a gente é tinhoso, né? A universidade é tinhosa, os nossos. Então vamos ver se a gente organiza uma nova investida aqui, se vocês puderem, obviamente. Obviamente aí a gente vai conversar e tal, porque vocês vieram com um edital de. Mas não vai, pelo espaço, não vai dar para ser tão grandioso como eu gostaria que ficasse, porque eu acho que a nossa universidade, todo mundo merece isso, mas o nosso espaço não comporta, né, como fez, e vamos ver se a gente consegue fazer isso, porque eu acho que foi demais. Né? Está na sua hora, são 8 horas. Porque eles vão ter que, eles agora vão pegar outra turma, vão pegar outro professor, e eu não pude, por exemplo, eu estava aqui triste, porque a minha turma de agora tinha tudo a ver com esse final, tanto tudo, mas com esse final. Mas eu não podia tirar do colega a turma dele, porque senão, da colega, eu não sei, porque é isso, né? E mexe com o calendário, com uma confusão danada. Mas a gente vai organizar para vir com mais calma, mais tranquilo. Vamos tirar uma foto do Opa, vamos tirar uma foto, gente.